para a Karina. A Karina é do Amaral Ornelas, aqui pertinho, a nossa casa co-irmã. Ela vai falar do Livro dos Espíritos, as perguntas 400 a 402. O sono e os sonhos, é parte 1. Esse assunto é sensacional, que você fique à vontade e se divirta aqui com a gente. Bom dia a todos. Eu fiquei aqui ouvindo falar dos projetos da casa. Foi inevitável me lembrar de Francisco de Assis, né? Francisco de Assis era o amor em ação, o amor às pessoas, ao trabalho social, aos animaizinhos. Então, que a gente já entre nessa casa agradecendo esse mentor espiritual que tanto fez, tanto trabalha e tanto doa de amor. A nossa atitude quando entra numa casa de Francisco de Assis é uma atitude de doação, mas, sobretudo, de gratidão. Quando a gente entra numa casa espírita, a gente não tem noção de quanto a gente recebe só em passar pela porta. Né? Porque tem uma equipe vibrando, ajudando. Mas hoje o nosso tema é falar de sonho, sono. E o tema é importante para todos nós, porque todos nós dormimos, né? Então esse tema nos acompanha. Então começa lá. Vamos ver. Não é aqui. É aqui? Eu é que estou errado. Vamos lá. Eu de lá apontei para cá. Ah, o computador. O computador, ele está lá. Eu acho que é engraçado. Eu sentei aqui e deu certo. Agora... Vamos fazer... Eu sentei aqui e aí fiz assim, deu certo. Aí agora, será que a pilha saiu do lugar? Vou dar uma olhadinha, alguma coisa. Acontece. Viu? Pode ser, né? Que a gente está acostumado à tecnologia, mas às vezes a tecnologia não acontece. Mas como eu sou do tempo que a gente fazia palestra, já foi, viu? Já sei que é para lá o de baixo. Tá. Da época que a gente fazia com papelzinho, eu vou dizer uma coisa, se tudo der errado, vocês vão ter que me ouvir. Não tem jeito, né? Que o nosso maior instrumento é o estudo. Aí vamos começar lá a questão 400 do Livro dos Espíritos. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? O que é isso? Espírito encarnado somos nós. A gente fica numa boa, o que é envoltório corporal no corpo físico? A gente está aqui numa boa, ou será que de repente dá uma vontade de vez em quando a gente se afastar desse corpo, se sentir mais livre? Olha a resposta. É como se perguntasse se é um encarcerado agrada o cárcere. É perguntar se a pessoa está presa, ela está feliz em estar presa? Olha o que ele está dizendo. Nós somos espíritos imortais. Estamos encarnados temporariamente vinculados a um corpo físico. Mas a gente, o tempo todo, nasce, né, reencarna, desencarna, deixa o corpo de carne, volta, reencarna. Então, de alguma forma, todos nós temos uma vivência desse mundo espiritual afastado do corpo físico. A gente tem essa lembrança. Mesmo que não seja uma lembrança clara, é aquilo que a gente fala, uma intuição. Está lá guardadinho. Aí ele pergunta, ó, o espírito encarnado, a gente, aspira, deseja constantemente a sua libertação. E tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseira é este. Olha que interessante. Quantas vezes a gente vê as pessoas dizendo, eu amo a liberdade. Eu queria me sentir livre. Eu queria fazer... Muitas das vezes, esse sentimento de liberdade é um pouco dessa sensação nossa de ser espírito imortal. Mas se nós estamos encarnados, é porque a gente tem que estar encarnado. Tem uma função. Então, por mais que a gente sinta de vez em quando uma vontade de voar, de se afastar desse peso do corpo, principalmente quando o nosso corpo não está bem, Deus tudo faz, né, com um propósito.
Se eu estou encarnada, o meu objetivo é lutar o máximo para cuidar do meu corpo e estar aqui cumprindo a minha missão. Então, nós nunca devemos nem podemos apressar a nossa saída do corpo. Então, ele está dizendo que realmente a gente tem esse desejo de liberdade porque somos espíritos. Somos muito mais do que esse corpo físico. O corpo físico, ele é como se fosse uma roupa durante a encarnação. Mas se a gente está aqui, vamos valorizar. Porque a nossa reencarnação ela é feita com muito cuidado. Um planejamento minucioso. Eu faço uma brincadeira que eu digo que é igual cartão de crédito. Você olha no cartão de crédito assim, pessoal e intransferível, é só teu. Não tem como. Então, quando é feito o planejamento da Karina, é o planejamento da Karina, não é planejamento em grupo. E no plano espiritual, antes da gente vir, são olhados as nossas possibilidades de crescimento. Ah, ela vai nascer naquela família, naquele estado, porque essas são as melhores possibilidades dela se desenvolver moralmente, dela reparar alguns erros que ficou para trás. Muito provavelmente ela vai nascer perto de algumas pessoas que não foi tão amiga, que brigou, para aprender a amar. Então tem um planejamento. Mas sabe o que é interessante desse planejamento? Ele é feito para dar certo. Não existe planejamento reencarnatório para dar errado. Ele é feito de acordo com o que nós damos conta. Então, por mais que a gente tenha esse desejo de liberdade, a gente tem que agradecer a cada dia a nossa vida, a nossa existência e por aqui estarmos. Obrigada, Senhor, porque eu tenho a oportunidade a cada dia de melhorar, de crescer. E quando a gente se vê naquela situação que está pesado, a gente reza. Senhor, me ajuda a suportar essa dificuldade. Porque quando o planejamento foi feito, ele foi feito pensando também nos recursos que eu tenho para superar. É que, às vezes, na nossa encarnação, a gente fica muito apegado aos problemas, né? Às dificuldades. E a gente esquece que tem condições de passar pelas dificuldades. Mas a gente começa a informação, hoje, na 400, de que nós somos espíritos imortais. Os seres inteligentes da criação que povoam o universo. Olha que bonito. Vocês são os seres inteligentes da criação, que habita todo esse universo, que temporariamente está encarnado com um potencial divino de crescimento, filho de Deus. Poucas vezes a gente não pensa na nossa essência divina, somos filhos de Deus. Então vamos continuar o nosso assunto. Durante o sono, a alma repousa como o corpo. Estou lá dormindo. Dormimos hoje. Será que nós ficamos, enquanto espírito lá, quietinhos junto do corpo, repousando? O corpo precisa de descanso, que a gente tem aquelas tarefas de todo dia, o corpo precisa. Mas nós, espíritos imortais, alma é um espírito encarnado. A gente fica ali? Os espíritos respondem, claro, não. O espírito jamais está inativo, ele não fica parado à toa, ele está sempre fazendo alguma coisa. Durante o sono, se afrouxam os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este da sua presença, porque o corpo não está precisando do espírito ali, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Eu quis colocar essa imagem, olha que interessante. O companheiro está ali, tem um laço fluídico ligando ele ao corpo físico. O corpo está lá. Ele se afastou e está falando com uma outra pessoa. Como essa aqui não tem o laço, a gente imagina que é um espírito desencarnado. Ele já tem, ó. Ele está unido. Esse laço nós chamamos de perispírito, corpo espiritual. Ele prende o espírito ao corpo físico.
Então ele aproveitou. Gente, a gente já parou para pensar que durante o momento dormindo, a gente pode visitar outro lugar? E eu vou contar uma coisa para você, não precisa nem de ônibus, van, trem, porque o espírito consegue se movimentar pelo pensamento, ele vai. Nós precisamos de veículo porque o corpo ele é pesado, ele não dá liberdade. Mas nesse momento fora do corpo a gente vai. E temos a oportunidade de, nesse momento, conversar. Podemos conversar com os nossos espíritos protetores. Mas também eu vou contar uma coisa, também podemos aproveitar esse momento para arrumar confusão, tá? O que vai fazer isso? Os nossos interesses. Por isso é que se recomenda muito que antes de dormir a gente faça uma oração, para que a gente se acalme, se harmonize, para procurar encontrar gente legal. Para aproveitar esse momento para ganhar conselho, orientação. Então, às vezes você vai dormir, faz as suas orações, Senhor, que este momento possa ser aproveitado para eu receber orientação. Aí você acorda, não lembrou às vezes de nada, né? Pediu orientação e acordou. Mas aí, de repente, aparece um problema e você... Tive uma ideia. Tive uma ideia. Não sei de onde veio essa ideia. Porque você não tem uma lembrança clara, mas essa ideia pode ter sido por conta desse encontro. Eu digo, antigamente tinha-se um ditado, não sei se hoje ainda tem, acho que não, que é assim, estou conversando com meus botões. Vocês já ouviram falar isso? Eu estou conversando comigo. Quem tem mais idade falava, eu estou conversando com o meu botão. Quando eu me tornei espírita, eu falei, gente, às vezes a gente chama o nosso espírito protetor de botão e não está nem sabendo de nada. Que às vezes nessa conversa íntima, mental, nós somos orientados e não estamos sabendo que estamos sendo orientados. E isso também é misericórdia de Deus, porque se a gente soubesse quando é nosso, quando não é, a gente ia ficar perdido. Então também é uma misericórdia de Deus não entender às vezes. Olha que bonito, né? Tem uma proteção em tudo. Tem um cuidado divino com cada um de nós em tudo. Então, a gente vai aproveitar esse momento. Os jovens às vezes perguntam, mas aquele dia vou fazer prece mesmo depois que eu fui para uma festa? Eu falei, vai. Porque não tem contraindicação prece. Você foi a uma festa, dançou, vê um monte de coisa, legal. 5 minutinhos, vai mudar o quê? Para melhor. E muitas vezes são hábitos que a gente precisa construir. Porque a pessoa diz assim, mas eu chego cansado. Eu digo, mais 5 minutos? É 5. 2. Né? Agora, a gente tem que fazer, né? Às vezes vai deitar. Está muito cansado, não presta atenção nem no que está pensando. Aí ficam palavras vazias. Então, esses 5 minutos que a gente se concentre no que a gente está conversando com Deus. Muito bem. Aí vamos lá. Essa eu vou passar porque eu vou falar mais adiante. Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Como é que a gente pode entender que realmente ele é livre? Será que isso é real? Aí os espíritos respondem pelos sonhos. A gente tem uma lembrança desse momento, muitas vezes confusa, mas a gente lembra de coisas que aconteceram. Mas ainda, às vezes, a gente tem sensações. Nossa, eu dormi, acordei pesado, acordei feliz. Uma sensação de bem-estar que eu não sei nem de onde veio isso. Então, percebam que, além da lembrança, tem sensações. Então, olha só. Quando o corpo repousa, estou lá dormindo, tem o espírito, acredita, eu tenho o espírito mais faculdade do que estado de vigília.
estado de vigília é acordado. Ele tem mais possibilidades ao se afastar do corpo do que, claro, se eu consigo ir através do meu pensamento, eu tenho mais possibilidade. Encarnado, eu só vou até lá andando. Em espírito, eu vou. Então, a minha percepção ela é maior. Olha que interessante. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Então tem duas possibilidades. Eu posso conversar com um de vocês no momento do sono, mas também posso conversar com espíritos protetores. Né? Às vezes, assim, a gente tem... Uma vez minha mãe estava conversando isso com a minha mãe, ela falou assim, minha filha, então eu posso, no momento que estou dormindo, pedir a Deus para encontrar Roberto Carlos? Aí eu falei, olha, você até pode, mas eu não sei se Roberto Carlos quer ver você, porque tem a liberdade de escolha do outro também. Eu não sei se Roberto Carlos estará numa vibração que vale a pena você ir até ele. Não estou julgando porque eu não sei nada do Roberto Carlos. A gente estava aqui conversando só para a gente entender a situação. Muitas das vezes, os nossos mentores podem ter outro propósito. Aí minha mãe está lá, eu quero assistir o show. Aí o mentor, minha companheira, hoje estava combinado no seu momento do sono fazer um trabalho voluntário. Que é isso? A gente faz prece porque, às vezes, os nossos impulsos não são os melhores. Né? Então, a gente precisa... Vejam bem, não é nenhum julgamento a questão. É porque os nossos mentores sabem o que é melhor para nós. E tudo tem o seu momento. Aí eu falei para ele, eu te recomendo ir assistir um show, que eu acho que é mais fácil. Né? Assistir o vídeo do que... Mas é só uma brincadeira para a gente entender. Então, dizes frequentemente, eu tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente verossímil. Olha, eu sonhei com alguma coisa sem pé nem cabeça, a gente não fala isso. Não entendi nada, isso não faz muito sentido. Aí, olha a resposta. Enganas-te. Não é bem assim, não, você se enganou. A gente vai ver um exemplo daqui a pouco. É a miúde, quer dizer, frequentemente, uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Então a gente ali se afastou e viu um monte de coisa. Olha aqui, né? Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Vocês perceberam que não tem uma regra? Eu tenho a possibilidade de bater um papo com a Socorro. Eu tenho a possibilidade de encontrar um mentor espiritual. Eu tenho a possibilidade de querer correr atrás do Roberto Carlos de qualquer jeito, mesmo que o Roberto Carlos não queira me olhar. Eu tenho a possibilidade de tentar descobrir coisas do meu passado reencarnatório. Eu também tenho a possibilidade de tentar descobrir coisas do meu futuro. Ué, Karina, como assim o futuro? De acordo com o que eu estou fazendo no presente. Dá para se pensar em possibilidades futuras. E quando a gente está dormindo, a gente não sabe o que a gente resolveu fazer durante esse momento. Tá? Mas são mais de uma possibilidade. E aí vamos seguir. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Sempre é parcial porque continuamos encarnados ligados ao corpo. Se houver a desencarnação, há uma separação. Não é o caso. Sono. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois da morte. Gente, que coisa! Aí a gente olha isso aqui. A morte é algo tão simples. A gente tem medo. Porque a gente tem instinto de conservação. E tem instinto de conservação porque Deus deu para a gente se cuidar. Que mesmo com instinto de conservação, de vez em quando a gente faz bobagem. Então, Ele deu para a gente se proteger, né? Se cuidar, ter medo. Por que a gente tem dor? Para poder se cuidar. Por que a gente tem fome? Para se alimentar. Então, tem tudo isso. Mesmo assim, né? Então, olha só.
ele faz essa comparação com o momento da desencarnação. Né? Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desliga da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão junto dos seres que lhes são superiores. Existem espíritos que já estão numa condição moral de maior evolução, que têm, às vezes, sonhos que eles já encontram pessoas queridas, instrutores espirituais, amigos, e tiveram, muitas vezes, sonos lúcidos. Tá? Quando estes viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas quando volvem. Gente, morrendo na terra ao mundo espiritual. Vocês sabiam que tem gente que nesse momento do sono trabalha, socorre, ajuda no resgate de espírito desencarnado, participa de palestra, mas também pode ir para o estádio do Maracanã. Nada contra. Eu só estou querendo dizer que eu posso ter interesses espirituais de elevações e interesses aqui agora, sem julgamento, tá? Tudo isso faz parte. Então, quando às vezes a pessoa diz assim, nossa, agora quando você foi dormir e acordou pesado, será que foi um lugar legal? Né? Então a gente pensa. Então é muito importante também, por isso a gente recomenda a oração antes de dormir, para ajudar a nos acalmar antes desse momento do sono. Trabalham, né? Ainda essa circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, segundo disse um santo. E, gente, eu estou com medo do dia que eu vou me afastar do corpo, mas eu me afasto do corpo quando durmo naturalmente. Alguém tem medo de dormir? Não. Você faz. E é igual, criança é uma coisa muito interessante, que a criança pequena, ela não quer dormir, ela quer ficar brincando, né? Não quero. Aí, de repente, com medo ou sem medo, ela fecha o olho. Quando meu sobrinho é pequeno, fica, não vou dormir. Aí a gente tinha um CD de música instrumental para criança. Aí ele, tia, eu não estou com sono. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Se você ouvir 2 músicas e não dormir, eu acredito. Ele, vou ouvir. Na primeira ele apagava. Porque o corpo físico pede. Tem jeito, alguns dormem menos, outros dormem mais, mas tem uma hora que a gente tem que dormir. Para que o nosso corpo físico repouse e para que a gente tenha a chance de vivenciar esse mundo espiritual. Que bom, né? Olha como é que Deus é bom. A gente pode ainda, neste momento de sono, encontrar parentes desencarnados. Sempre, se houver permissão. Porque às vezes o parente desencarnou, mas está hospitalizado. Está ainda confuso. Se a gente for lá, vai atrapalhar ele. Porque ele ainda não está pronto para as emoções do reencontro. Aí a espiritualidade não deixa. Mas às vezes, quando já é possível esse encontro, acontece, né? Isso me lembra, uma vez eu tinha uma amiga de uma outra casa espírita, que a gente conversava muito sobre espiritismo. Ela tinha uma filha adolescente, 16 anos. Aí um dia ela me chamou para ir na casa dela, fomos lá. Aí a filha dela olhou, começou a se afastar. Eu falei, gente, o que aconteceu? Que essa menina está com medo de mim. Ela não entendeu muito que a filha se afastou. Aí, falei, Aí depois fui embora para minha casa, ela me liga, Karina, minha filha contou que ela estava dormindo. E aí, ela deu aquela acordada e viu você no quarto. Então, quando ela te viu, ela falou, é ela. Ficou apavorada. Eu falei, então explica para ela que no momento do sono a gente pode ir. Se a gente conversar, eu posso ter na tua casa. Aí ela ficou com medo. Eu falei, pode tocar, é encarnado. Mas é só para a gente ver que isso é algo natural. Nós nos relacionamos. Muitas vezes a espiritualidade permite reencontros no momento do sono com pessoas muito queridas.
Às vezes a gente acorda, eu não lembrei nada, mas olha, foi tão bom. Dei um abraço. Por quê? Porque a carne é só um momento. Nós somos espíritos imortais. Os laços entre nós encarnados e os desencarnados não acabam. Porque um está encarnado e o outro não. Então, quando é permitido, sempre quando é permitido. André Luiz desencarnou. Aí eu quero ver a minha casa. Quero ver a minha casa. Vai trabalhar primeiro, André Luiz. Não, eu quero. Vai trabalhar. Quando ele vem a primeira vez e descobre que a esposa está casada, ele fica nervoso. Mas como ele já tinha um tempo de trabalho e preparação no mundo espiritual, ele segura a onda. Fica nervoso, mas consegue vir e voltar. Se isso acontece logo que ele desencarna, ele não dá conta. Então, os encontros, eles existem, mas o tempo, quem sabe a espiritualidade, que está preocupada que cada um fique bem. E sabe que, às vezes, a gente não precisa se apressar tanto. Tudo acontece na hora que tem que acontecer. Então, muito bem. Então, a gente não tem que ter medo da morte. Isso é interessante, né? De modo geral, a gente tem, né? Mas eles estão dizendo, é um afastar do corpo. Você continua vivo, com as suas lembranças, com as suas percepções. Muito bem. Engraçado, eu fiz uma cirurgia no passado, e aí no momento da cirurgia você apaga. Quando terminou, o médico me acordou. Eu tinha certeza que eu estava na minha casa espírita. Eu falei para ele, eu estou aqui. Ele, você acabou de operar. Eu falei, por quê? Antes da cirurgia, acho que eu rezei tanto para os mentores da casa espírita que eu fui. Pedi tanta proteção, eu falei, me ajuda, né? E fui. Aí, na hora que acordou, eu falei, você tá... Aí ele ainda disse assim, algumas pessoas, quando acordam, não percebem, não lembram imediatamente que estavam aqui. Eu falei, agora eu lembro. Que bom, né? Por quê? Quantas evocações eu fiz? Aí eu me transportei para o centro. E acordei com essa lucidez. Graças ao sono, graças a esse momento, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Graças a Deus, tem um momento. Por isso é que os espíritos superiores assentem sem grande repugnância em encarnar entre vós. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem quando se propõe a instruir os outros. Imagine um espírito superior, reencarna. Se ele já é superior, ele vê as dificuldades da Terra e muitas vezes penoso. Eu já amo, mas um monte de gente não ama. Ou ama, mas não como eu. Mas aí, olha o reconforto dele. No momento do sono, ele se afasta e encontra espíritos igual a ele e sossega o coração. Não é bonito? Está sozinho, não. Né? E aí ele vai recebendo força para cumprir a sua missão. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, momento de repouso, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Então, a gente aguarda, sem pressa, porque a gente vai desencarnar na hora que tem e não vamos apressar isso, de jeito nenhum. Mas sabendo que existe um momento da gente ter conselhos e instruções. Muito bem. O sono é a lembrança que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. O que isso quer dizer? Que nem sempre vos lembrai do que viste ou de tudo que haveis visto enquanto dormirdes. É que não tendes ainda a alma o pleno desenvolvimento de suas faculdades. Engraçado, a gente dorme, às vezes é uma coisa confusa, uma lembrança que mistura tudo, a gente não entende nada. Por que isso acontece? Aí ele diz, olha, muitas vezes esse desenvolvimento
né, moral, espiritual, ainda não permite. Porque vamos pensar o seguinte, vamos pensar aqui. Por que eu não... Vamos fazer de conta que no momento do sono, eu resolvi pedir orientação à espiritualidade sobre o meu passado. Aí a espiritualidade vai falar, olha, Karina, a ficha que tem aqui não é muito boa, não. Você deu umas aprontadas na última, na penúltima. Esse perrengue aí que você está tendo, ó, foi isso aqui. Jura? Juro. Eu posso ter essa lembrança quando acordo? Não. Porque vai me perturbar muito. Então, nem tudo aquilo que eu consigo... Então, a espiritualidade vai permitir que eu não lembre tudo com clareza. Se eu sou um espírito superior, vai me atrapalhar lembrar das coisas que eu já fiz no passado? Não. Já fiz, já resgatei, já sei que Deus ama todos, já estou livre, já estou liberto de tantas mágoas, tantas questões pessoais, então eu consigo lembrar mais pessoalmente e não ter problema. Então, para a gente ficar tranquilo também, se a gente não lembra. Por isso é que eu digo que é muito importante não só a lembrança, mas as sensações. Nossa, às vezes eu não entendi nada do sonho, mas acordei bem, ótimo. Então foi bom, né? Muitas vezes apenas fica a lembrança da perturbação que o espírito experimenta de sua partida, do seu progresso. Aquela saída acrescida da que resulta do que fizeste ou do que preocupa quando desperto. Às vezes você vai dormir cheio de preocupação na cabeça. Ele está dizendo que esse monte de preocupação na cabeça, às vezes, se mistura com o que você está vendo lá. Uma vez eu fui assistir um programa de TV, desses programas que eu não recomendo a gente assistir, que tem lá a morte, os detalhes, né? Tem uns programas assim. Fui assistir aquilo. Aí, fiquei assustada. Qual foi o meu sonho? Que eu estava lá no meio da situação, rezando. Por quê? Eu fiquei tão preocupada e impressionada com o que eu assisti, que isso influenciou nessa lembrança do sono. Quantas pessoas, às vezes, assistem um filme de terror e tem pesadelo? Então, o que ele está dizendo aqui? Acrescida do que fizeste ou do que preocupa quando desperto. Então, às vezes, a gente está ali achando que toda aquela lembrança é do mundo espiritual e a gente está dormindo muito preocupado. Um monte de questão no coração, né? Então, a não ser assim, como explicarias os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto os mais humildes e simples criaturas têm? Então, todo mundo tem sonho absurdo. Fiquem tranquilos que não são só vocês. Eu também. Todos nós. Tá? Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes, fracas de caráter. Então, peraí. Então, esse momento do sono eu posso aproveitar para o meu aprendizado, mas se a minha sintonia não estiver boa, se eu estiver com raiva, zangado, pode ser que algum espírito se aproveite para trazer uma informação ruim, porque eu estou tendo contato com o espírito. Que tipo de espíritos? Bons ou maus? Entenderam por que a gente falou tanto na prece? Porque se eu já estou numa vibração melhor antes de dormir, eu dificulto a ação de espíritos maus que queiram aproveitar esse momento para me atormentar. Tem um estudo de caso em André Luiz, que a pessoa está lá falando, o cara está falando do desencarnado. Ah, ele tinha o defeito, vai falando dele. Aí o desencarnado percebeu. Como é que ele está falando de mim? Foi lá. E aí ele sente um impacto. Porque nós não somos assim, gente. Quantas vezes alguém briga com você e você quer ir lá tirar? Quero ver se ela falou isso mesmo, falar na minha frente. Por que desencarnado é diferente? Somos nós sem o corpo? Então, a prece vai nos ajudar para que esse momento seja mais tranquilo e a gente dificulte
a ação dos espíritos maus, tá? Muito bem. Espera aí. Para cá. Agora eu fiquei em dúvida se eu estou voltando ou se eu estou indo. Agora é para cá. Vamos lá. Os sonhos são efeito da emancipação da alma. Vocês vão ver muito essa palavra, emancipado, que é uma independência do corpo, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e da relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo outros mundos. Gente, eu posso, então, dormindo e lá no Japão? Pode. Existe essa possibilidade. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência, das existências anteriores, as singularidades, as singulares imagens do que se passa ou do que se passou em mundo desconhecido, entremeados de coisas do mundo atual. Então, uma mistura às vezes. Eu vejo uma coisa, mas eu também tenho preocupação e fica tudo misturado na minha cabeça. Tá? É que se formam esses conjuntos estranhos e confusos que nenhum sentido ou ligação parece ter. Vou passar agora. Bom, emancipação da alma é aquele momento de afastamento. Emancipar é se tornar livre, independente. Nós usamos muito na nossa, quem é aí da área jurídica, ele, 21 anos, ele responde legalmente os seus deveres, 18 parcialmente. 18 a 21 anos, o filho pode pedir, eu quero me emancipar. Eu quero já estar livre para fazer as minhas ações e responder por ela. Só para a gente entender de onde vem essa palavra. Eu quero estar livre para as minhas ações. Porque o espírito, nesse momento, é livre para fazer o que ele quer. Diz a psicologia, se pegarem os livros, vão dizer, no momento do sono, os sonhos, né, são resultado dos desejos. Aí eu falo, é verdade. Porque o espírito vai para onde ele deseja, o que ele quer, né? Então, vamos lá. Durante o sono, ele pode se afastar, como a gente falou, manter contato. O espírito não se acha preso, faltou um não ali, qual balão cativo. Assim como as sacudidas do balão, vamos seguir que esse é mais para frente. Ó, a incoerência dos sonhos se explica ainda pela lacuna que se apresenta, a recordação incompleta que conservamos do que nos apareceu quando sonhava. A gente não lembra de tudo. Mas me contem uma coisa. Quando vocês vão a um passeio, resolvi naquele dia reunir a família e fomos todos ao parque. Vocês conseguem lembrar de tudo? Não. Quando a gente visita afastado do corpo, também não. Né? É como se uma narração se truncasse, frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois os fragmentos, restante nenhuma significação racional teria. A gente vai fazendo esse estudo, aí vem aquela assim, pô, me dá um exemplo, né? Como é que é isso? Eu resolvi trazer para vocês, estou olhando um exemplo, que eu acho que esse exemplo vai, né? Olha, verifiquei, isso está lá nos mensageiros, no momento, André Luiz está lá e está vendo as pessoas se afastarem do corpo físico para estar em contato com espíritos. Verifiquei que muitas das pessoas recém-chegadas pareciam convalescentes, titubeantes, aquela acordada assim, meio não lúcida, né? O que está acontecendo? Porque, ó, tem espírito que pode assistir palestra no mundo espiritual. Então, tinha gente indo para nosso lar aprender, nós encarnados. E André Luiz vê que eles não são tão lúcidos como ele que está desencarnado, porque ele não sofre mais a influência do corpo. Nós sofremos. Então, a lucidez de André Luiz ela é diferente de quem está encarnado. Tá?
Algumas se mantinham de pé sob amparo de braços carinhosos. Eram os amigos encarnados a se valerem do desprendimento parcial pelo sono físico. Tá? Vamos lá. Que se reunia a nós, aproveitando o auxílio de entidade generosa e dedicada. Reconhecia, entretanto, que a maior parte não entendia com precisão o que lhes desejava dizendo. Ela está vendo que, embora os encarnados fossem lá em nosso lar assistir palestra, eles não conseguiam reter todas as informações como ele. Perceberam a diferença? Sempre cuidadoso, o Aniceto veio ao encontro de nossa perplexidade. Aniceto, peraí, vou explicar para vocês, vamos acalmar. Ó, os espíritos encarnados, tão logo se realize a consolidação dos laços físicos, tão logo estejam encarnados, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes na crosta. Entre eles e nós existe um espesso véu, é a muralha das vibrações. Aí ele usa uma palavra bem difícil, obliteração. O que é obliteração? Fazer desaparecer, mas deixar alguns vestígios. Olha que bonito. Fica alguma coisa, eu não deixo a lembrança completa, mas fica alguma coisa. Ficar esquecido. Sem esse esquecimento temporário da memória, não se renovaria a oportunidade. Eu ia dormir, Senhor, me conta aí o que eu faço amanhã. Karina faz isso. E é só dormir que o conselho vem direitinho, não preciso nem de esforço. Não é o que Deus quer da gente. Então tem que ter. Se no campo lhes fora francamente aberto, esqueceriam as obrigações imediatas. Estimariam o parasitismo, prejudicando a própria evolução. Eis porque raramente estão lúcidos ao nosso lado. Então tem um motivo para isso acontecer. Muito bem. Aí... Fiz besteira de novo. Ah, não, fui para cá. Aí ele vai dar o exemplo. Veja aquela senhora encarnada em conversa com a vovozinha que trabalha conosco. Assim dizendo, Aniceto indicou um grupo mais próximo à anciã, de olhos brilhantes, gestos decididos, abraçava a neta, pálida. Então a vovó está no mundo espiritual, a neta está encarnada, a neta se afasta do corpo e vai. Aí a avó vai lá dar um abraço. Mas a avó vai dar um conselho. Nieta, não dê tamanha importância aos obstáculos. Não exagera, não dá muita importância aos problemas não, nieta. Esquece os que te perseguem, a ninguém odeies. Conserva a tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora, mas crê na continuidade de nossa vida. A vovó não te esquecerá. Encontro de vovó, querida. A calúnia, nieta, é uma serpente que ameaça o coração. A calúnia não é bom, é igual uma serpente ameaçadora. Entretanto, se a encararmos de frente, forte e tranquila, vemos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. Aí já confundiu, né? Já ficou um monte de imagem. Mas a gente fala assim nas nossas imagens. É víbora de brinquedo a se quebrar comovido pelo impulso de nossas mãos. E vencido o espantalho em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Não temas, querida, não perca a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. Basicamente, minha neta, não dê muita importância a quem te persegue. Eu estou sempre do teu lado. Sua mãe pode não te ajudar nesse momento, mas você não está sozinha. Não deixa que a raiva, a calúnia, porque isso é igual uma serpente. Segue em frente. Aí, a jovem senhora não respondia, mas seus olhos estavam cheios de pranto. Aquele encontro com amor, você chora, né? Demonstrava no gesto vago uma consolação, recostada ao seio carinhoso da devotada velhinha. Aí olha a pergunta que vocês estão fazendo, eu estou fazendo. Essa irmã se lembrará de tudo ao despertar? Perguntei intrigada. Será que ela vai lembrar exatamente desse encontro com a vovó? Resposta. A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente.
não esqueçamos que o desprendimento do sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição peculiares ao encarnado se encontram também nele restrita. Como está vinculado ao corpo físico, essa possibilidade espiritual ainda não é plena, porque eu estou preso ao corpo. Olha que interessante. O fenômeno, pois, é mais de união espiritual que de percepções sensoriais. A jovem está recebendo consolações positivas de espírito a espírito, tanto que ela chora. Aí, não se recordará, né, de todas as minúcias desse venturoso encontro. Acordará, porém, encorajada e bem disposta. Nossa, tive um sonho tão legal com vovó, acordei feliz. Sem poder identificar a causa, dirá que sonhou com a avó, num lugar onde havia muita gente, sem recordar as minudescências do fato, acrescentando que viu no sonho uma cobra ameaçadora que se transformou em serpente de vidro, quebrando o impulso da flor, misturou tudo. Né? Da qual ainda conserve, afirmará que soberano conforto lhe invadiu a alma e, no fundo, compreenderá a mensagem consoladora que ele está dizendo. A cobra foi uma forma dela falar. Aí, se a gente é muito supersticioso, meu Deus, sonhei com uma cobra. O que será? Alguém vai me atacar? Não, foi uma mensagem de conforto. Só para a gente entender, ó. A calúnia é uma serpente que ameaça o coração. Foi lá. Né? É víbora de brinquedo que se quebra. Está lá. Foi dita a ela, mas ela está vinculada ao corpo físico ainda. Então, ela não tem ainda toda essa clareza. O cérebro dela, olha lá, uma cobra ameaçadora que se transformou em serpente de vidro, quebrou no seu impulso. Por quê? Nós não podemos esquecer que ela ouve em espírito, mas ela está vinculada ao corpo físico. Então, vai vir diferente. Mas aí, mesmo quando a gente sabe que é um sonho, olha que interessante, mesmo ela tendo encontrado a avó, não tendo entendido a víbora, o perfume, a flor e aquela confusão toda, ela acorda feliz. Gente, eu me acordei reconfortada, sonhei com a minha avó e foi muito bom. Tinha lá uma cobra, uma víbora, uns negócios lá que eu não entendi nada, mas foi bom. Porque foi uma união espiritual positiva. Né? E afirmará que um soberano conforto lhe invadiu a alma. Eu quis trazer um livro só de recomendação, é o livro No Mundo Maior. É lindo esse livro, porque no momento do sono, há uma grande palestra, um grande estudo, onde diversos religiosos vão para serem instruídos, espíritas, evangélicos, católicos, para que assumam o compromisso que vieram. Muitos saem até envergonhados porque não estão cumprindo. E este momento do sono, o livro vai contar esse grande encontro. Então, meus queridos, que Deus abençoe a cada um de nós, que a gente lembre hoje daqueles 5 minutinhos de prece, né? Vamos pedir aí ao meu mentor para ser legal, para eu aprender. Se vim e acordei aí com umas imagens esquisitas, ficar tranquilo. Não se impressionar com lembranças que a gente não entende, porque tudo isso faz parte. E sempre ter a certeza de que nós nunca estamos sozinhos e que Deus protege a todos nós.